Graças e paz, amados, da parte do nosso Deus. Para a gente é sempre uma alegria estarmos juntos. Nessa semana que nós vamos estar estudando a palavra do Senhor. Nosso estudo hoje está baseado na história do nascimento do Messias, nossa lição de número 25 na nossa revista. Por isso eu dou as boas-vindas a cada um de vocês que estão assistindo essa videoaula e que Deus nos abençoe. Lembrando a todos que nós ainda vamos ter essa semana uma live, mais um pequeno debate. Vou deixar no finalzinho algumas perguntas para que quando nós estivermos juntos no Google Meet, que está sendo aí divulgado pela igreja, nos canais da igreja, nos grupos de WhatsApp, sobre essa questão de nós nos juntarmos através de uma videoconferência, coisa assim de meia hora, 40 minutos, nós vamos estar reunindo toda semana após a nossa aula. Eu vou estar informando para vocês o dia e o horário, e nós vamos estar juntos, falando sobre o estudo que nós acabamos de realizar. Então eu conto com cada um dos alunos, todos aqueles que fazem parte da classe Semeadores da Palavra. Nós vamos estar juntos nessa live, através de uma videoconferência. Baixa aí o aplicativo e vai se preparando. Vai ser muito bacana nós estarmos juntos ali falando a respeito da Palavra de Deus, já que nesse momento o nosso encontro presencial não é ainda possível. Amém? Então vamos estar orando nesse momento, agradecendo ao Papai do Céu pelo bem que Ele tem realizado em cada um de nós. Obrigado, Senhor, nós te glorificamos nesse dia, queremos te exaltar pela Tua Palavra que será ministrada e estudada entre nós. Que os nossos irmãos, nossos amigos, aqueles que estão ao alcance dessa transmissão, possam ser bem abençoados pela Tua Palavra, pelo Teu amor e o Teu poder, meu Pai amado. Faça, meu Pai amado, com que cada um deles venha ao encontro de Ti. E reconheçam e saibam que o Senhor é o Salvador, é aquele prometido, o amado de Deus para as nossas vidas. Quero entregar nas Tuas mãos cada um desses Teus servos, entregar nas Tuas mãos o nosso país. Abençoe cada um de nós, porque carecemos e precisamos do Senhor, em nome de Jesus. Pois bem, então a nossa lição vai falar sobre o nascimento do Messias. A palavra para o estudo é Lucas, capítulo 2, versículo 1 ao 40. E o nosso texto de lição é Lucas 2, capítulo 2, versículo 8 ao 20. Eu vou ler para os irmãos Lucas 2, versículo 8 ao 20, que vai dizer assim para a gente. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis aqui vos trago boas novas, de grande alegria que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em uma manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão de milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem a Ele quer bem. E ausentando-se dele os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu e conhecer. Amém? Então, assim, o nosso estudo aqui na introdução ele vai dizer o seguinte: a história do mundo está relacionada com a história da salvação. O cristão autêntico nunca menospreza a vida terrena. Por causa disto, Lucas dá importância à vida política do Império Romano e demonstra que os acontecimentos do mundo servem de veículo à vontade divina. E provável que César Augusto nunca pensasse na possibilidade do nascimento do Salvador do mundo, quando promulgou o seu edito. Mas o Pai Celestial utilizou tal promulgação para cumprir o seu propósito. Então, muito bacana isso, porque é necessário que a gente compreenda como Deus usa a circunstância da vida nos indivíduos, nas nações, para promover os seus propósitos eternos. Nós precisamos compreender isso. Nós precisamos ter essa sensibilidade para nós entendermos
como isso acontece, quando isso acontece, para que nós não venhamos ser pessoas perplexas com as coisas que estão ocorrendo. Sejam as doenças, a fome, o desemprego, as doenças aí como a coronavírus, que tem assolado a vida das pessoas, tem assombrado muitas pessoas. Nós não podemos estar perplexos com isso em função do cumprimento da palavra de Deus. Então tudo isso é um caminho, é uma ferramenta, um recurso para que Deus utilize para o homem se achegar até a ele. De outra maneira, o homem sempre está obstinado, o homem não compreende as coisas. Então na história, Deus sempre utilizou de algum tipo de recursos, algum tipo de ferramenta para poder chamar a atenção do homem. E nesse caso, foram os pastores que ali estavam no campo cuidando do seu rebanho, que viram uma grande luz e com ele um anjo que apareceu e lhe deixou uma mensagem. Aqui no início está dizendo assim: nunca um homem recebera notícia tão transcendente, ou seja, do alto, como a que os anjos anunciaram: vos nasceu o Salvador. Por século, o homem sofreu as consequências da sua tragédia. A comunicação entre o Criador e a sua criatura era esporádica, mas nesta noite inesquecível, de paz e reconciliação, noite em que se manifestou o amor divino pelo homem caído, chegou Cristo, o Senhor e Salvador. Então, através dessa mensagem, através desse contato tão especial, muito especial porque trouxe a mensagem de que havia se cumprido aquilo que tinham os profetas profetizado. O Messias, o Filho de Deus, o esperado das nações, havia nascido. Isaías, ele profetizou sobre isso. Isaías capítulo 9, versículo 6, ele vai dizer o quê? Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Vejamos que são várias características presentes neste menino. Vejamos que são várias qualidades, vários adjetivos utilizados para que represente esse Deus homem em nossas vidas. Então essa reconciliação ocorreu a partir do momento desse nascimento, em função de que, a partir daquele instante, iria se cumprir o plano de Deus traçado lá no Jardim do Éden. Quando o homem e a mulher pecaram, Deus tinha já determinado que haveria de nascer um que iria esmagar a cabeça da serpente. Então, aqui no nascimento de Jesus Cristo se cumpre a reconciliação. Ali com o pecado do homem e da mulher, Deus então faz uma separação. O homem e a mulher é expulso do Jardim do Éden. E o homem então não pode mais se achegar a Deus, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas com a vinda de Jesus Cristo, com o nascimento do Messias, nós agora estamos nos reconciliando. E a glória de Deus é presente em nossas vidas, no decorrer do nosso tempo, no nosso dia a dia, quando nós estamos cada vez mais nos aproximando dele, nos amadurecendo na nossa fé, amadurecendo a nossa vida espiritual, caminhando junto com ele, obedecendo a sua vontade. Prosseguindo aí, o ponto 1. Deu à luz o seu filho primogênito. Referência de Lucas 2, versículos 5 ao 7. A simplicidade e a humildade de Deus, onipotente, fazem-nos ficar pasmos ao pensar na confiança que ele depositou em Maria e José para confiar-lhes o seu filho. O desejo divino de identificar-se conosco foi tão profundo que ele se fez homem, e não foi por um impulso de momento, mas segundo o plano eterno. O próprio Deus, como expressão da sua onipotência, onisciência e onipresença. Então a vontade soberana de Deus, ela se cumpre em todos os momentos, em todas as eras. Nós podemos observar que Maria e José poderiam ser brasileiros. Poderiam ser qualquer um entre nossos amigos. Poderia ser um de nós. Mas o que é importante nisso é que Maria e José, no século I, nas terras de Belém,
cumpriam com a palavra profetizada, cumpriam com a linha profética que Deus havia deixado para a humanidade entender como nasceria o Filho de Deus. Quais são essas linhas proféticas? Tinha que ser descendente de Abraão, tinha que ser da linhagem do rei Davi. Se nós olharmos a genealogia, tanto lá em Mateus quanto em Lucas, nós vamos ver o caminho em que se chegou até Jesus Cristo e a sua origem desde a sua partida. Principalmente quando se trata da genealogia que começou em Adão e Eva, passando por Sete, passando por Noé, passando por Abraão, passando por Isaac, por Jacó, e assim vai até chegar Davi e, por último, José e Maria. Então era necessário que quem fosse esses agraciados estivessem cumprindo com a sua palavra profética. Deus ele não faz uma arrumação, um jeitinho para poder acontecer. Não, eu errei aqui, o que foi profetizado não vai acontecer mais, porque senão isso aqui não vai dar certo. Deus ele é onisciente, ele é onipotente, ele sabe de todas as coisas e tem um poder para poder fazer essas coisas acontecerem. Então Maria e José são pessoas especiais, vamos deixar assim, não podemos deixar de respeitá-los, mas não podemos idolatrá-los, certo? Porque eles foram pessoas que serviram de canais, de ferramenta para cumprimento do propósito de Deus. Então, prosseguindo, 2. Hoje vos nasceu o Salvador. Lucas, capítulo 2, versículo 8 a 14 é a nossa referência. Lucas, em seguida, fala de outras testemunhas deste dom supremo de Deus. Havia naquela mesma região pastores, versículo 8. Havia pastores, mas também um rei, um príncipe, eruditos, sacerdotes, homens ricos. Poucos quilômetros separaram Belém de Jerusalém. Em termos de religião, os pastores não eram muito piedosos. Possuíam pouca oportunidade de participar nos cultos do templo ou nos estudos na sinagoga. Eram rudes, pertencentes a baixa escala social e pouco respeito atribuía a Deus ou aos homens. Entretanto, Deus escolheu que a boa nova de grande alegria chegasse primeiro aos pastores. Então, vejamos. Importante aqui a gente analisar que existia naquela região, naquele momento do nascimento de Jesus Cristo, várias testemunhas, de diversos e variados graus econômico, social, político e financeiro. Entretanto, Deus escolhe pastores. Talvez você não saiba, ou talvez você esteja pensando assim, mas os pastores são pessoas que a Bíblia sempre retratou como homens exemplares. Na verdade, Deus ele sempre retratou essa ocupação como sinal ou como símbolo daquilo que ele é conosco. Mas, no geral, as pessoas que se ocupavam tinham esse histórico negativo. Eu vou dizer para vocês o seguinte, que Davi, ele era um pastor, certo? Mas nós temos o seguinte, primeiro, Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolhe as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Referência de 1 Coríntios 1, 27. E Deus fez isso com Davi, com o caso de Davi. Samuel chega ali na casa de Jessé, 1 Samuel 16, e ele vê todos aqueles rapazes, entre eles pessoas de grande estatura, como Eliabe, e chega até julgar ser esse o escolhido de Deus, e Deus disse para ele, não é esse, eu não vejo como o homem vê. E a gente vai descobrir no final dessa história de 1 Samuel 16 que o escolhido de Deus estava no campo, que era Davi. Mas por que Davi estava no campo? Vamos memorizar aqui uma seguinte situação. Primeiro, ele era o caçula, era o mais novo. Geralmente as famílias eram grandes, sempre possuía mais de 3, 4, 5 filhos naquela época. E o caçula ele era sempre escolhido para ser o pastor de ovelhas.
porque era uma ocupação menosprezada pela sociedade. O pastor de ovelha, ele não era reconhecido como alguém que fizesse algo valioso na sociedade judaica daquela época. Tanto é que esqueceram Davi no campo. Se Samuel não perguntasse se estava faltando alguém, não responderiam, não deram falta dele naquela mesa de família. Estavam reunidos todos os filhos, inclusive Jessé, o pai, para almoçarem, para jantarem, para fazer a refeição, para fazer o sacrifício com Samuel. Entretanto, não lembraram que Davi estava no campo. Não se dava importância a essa pessoa. Uma coisa interessante também que nós podemos ver nessa história, usando esse paralelo sobre Davi como pastor, para vocês entenderem esse pedaço aqui do texto do nosso estudo, é que em 1 Samuel vai dizer também, 1 Samuel 17, 28, vai dizer que Davi, ele obedecendo ao seu pai, estava cuidando as ovelhas confiadas a ele. Mas em 17, 28, 1 Samuel 17, 28, vai dizer que quando Eliabe, Davi vai até ao campo de batalha para levar o mantimento para os seus irmãos, e então Eliabe encontra com Davi. E o texto diz assim: quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou irritado com ele e indagou: por que afinal desceste até aqui? E com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua insolência e a malícia do coração. Vieste para assistir à batalha. Então, assim, esse texto revela que era já uma naturalidade a maneira como os pastores falavam-se deles. Eram pessoas consideradas insolentes e más. Pessoas que não tinham confiança. Se a gente for no dicionário e nós vamos ler o que diz, o que quer dizer insolente. Insolente é desrespeitoso no que se diz ou nas atitudes que toma. Atrevido, malcriado, desaforado. Isso que quer dizer insolente. Então a gente vai ver que Deus usa essas pessoas para poder levar as boas novas. Ele usa quem ele quiser. Até aqueles que são menosprezados pela sociedade. Dentro de Davi tinha um coração bom. Dentro de Davi tinha um coração que desejava Deus. Ainda que muitas das vezes nós não sabemos falar, não sabemos nos expressar, mas Deus sonda o interior do nosso coração primeiro. Ele não está preocupado com as nossas vestimentas, ele não está preocupado com nossa eloquência, ele não está preocupado de maneira alguma com os nossos diplomas, com os nossos certificados. Ele olha o interior do meu e do seu coração. E aí, então, a partir desse contato com o nosso interior, ele nos usa abundantemente, tremendamente, poderosamente. Então, prosseguindo aí, letra B. O anjo, porém, lhes disse: não temais. Tomados de grande temor, essas mesmas palavras foram dirigidas a Zacarias, a Maria e agora aos pastores. Não temais. Embora todo judeu esperasse, desejasse a visita divina, ela significava o juízo para os homens. E os judeus conheciam a profecia de Malaquias, Malaquias 3:2. Assim esperava o dia do Senhor como uma mistura de esperança e temor. Ou seja, apesar de que nós também desejamos a visitação de Deus, nós precisamos levar em consideração que a nossa vida precisa estar no altar. Assim pensavam esses homens, assim pensavam os servos de Deus daquela época. Desejavam Deus, desejavam vê-lo, entretanto sabia que a presença de Deus poderia afunilá-los, poderia matá-los. Mas aqueles homens que eram então separados, que se consagravam a Deus, eles tinham o privilégio de ver a sua glória, de ver a sua Shekinah. Eles tinham o privilégio de ter um contato mais especial com Deus. E durante a história do nascimento do Messias, Deus se volta para esses pastores, que
O texto nos mostra que a sociedade tinha um entendimento em relação a eles, tinha uma visão em relação a eles, porém, não era isso que Deus encontrou dentro do seu coração. Mais uma vez, nós nos voltamos à ideia de que a reputação é aquilo que as pessoas acham de mim e de você. Essa é a nossa reputação. Jesus ele chega um certo momento para os seus discípulos e diz assim: o que dizeis os homens a respeito do Filho do Homem? Reputação. E vós, o que dizeis a respeito de mim? Conhecimento. Confiança. Então, Deus tem conhecimento de nós. Deus não tem uma reputação de nós. Ele sabe quem nós somos. E Deus sabia quem eram esses pastores. E o utilizou conforme a sua vontade e o seu querer. E Ele também quer nos utilizar agora no tempo de hoje, da igreja de hoje. Amém? Deus nos abençoe assim, porque Deus quer continuar nos abençoando também para sermos essa testemunha. Sermos escolhidos entre tantos, não sendo superiores, mas sendo aqueles que Deus quer realmente utilizar. Texto aí, 2. Boa nova de grande alegria. Quando Deus resolveu enviar o seu próprio Filho, é porque a situação humana era desesperadora. A vinda de Cristo é, portanto, o juízo de Deus que será cumprido com a sua segunda vinda. Se o mal da situação humana pudesse ser resolvido por meios econômicos, políticos ou educativos, não seria necessário que Deus enviasse o seu Filho. Nesse ponto aqui, entendemos que a nossa salvação, exclusivamente a nossa salvação, depende somente de Jesus Cristo. Não temos outro caminho, não temos a quem recorrermos. Jesus fala lá com seus discípulos, naquele grande sermão duro ali, em João capítulo 6, e todos se afastam dele depois de ouvir o seu sermão, já não aguentavam mais ouvir as suas palavras dirigidas àquele povo, e Jesus pergunta para os seus discípulos: e vós, não quereis isto também? E Pedro responde, João 6, 69, 67, 69, para onde nós iremos, se só tu tem palavra de vida eterna? Então, nesse contexto da salvação, não será nenhum plano econômico, nenhum político, não será nenhum meio financeiro que vai nos salvar. Essas são ferramentas, recursos que Deus nos deu para nós vivermos nessa terra, mas não pode ser esses recursos, essas ferramentas, modelo para a nossa salvação. A nossa salvação vem somente daquele que é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que nasceu e morreu na cruz por nós. Ele é a nossa salvação. 3. Lucas usa a palavra Salvador 3 vezes. Uma aqui e 2 em Atos dos Apóstolos. Aqui, se referindo a Lucas capítulo 2, versículo 11. Nem Mateus nem Marcos utilizam-se desta palavra. Com ela, Lucas une o conceito de Salvador e Messias, para ajudar os leitores gentios a compreenderem o contexto de Salvador. Então, Lucas, ele foi o escritor do Evangelho dirigido ao povo gentil e trouxe ali uma narrativa mais próxima do entendimento dos gentios. Entendedor de que o Mestre, o Messias, ele veio para todos, e todos aqueles que creram no seu nome se deu o direito de ser chamado Filho de Deus, João capítulo 1, versículo 14. E então ele escreve um Evangelho, ele escreve a história de Jesus, narra a história de Jesus, o seu ministério, de uma forma que os gentios compreendam. Compreenda que ele, para o judeu, é o Messias esperado, o ungido de Deus, enquanto que para a humanidade, o restante do povo é também o Salvador. As nações pagãs estavam mergulhadas no pecado, na idolatria, não conheciam Deus e precisava de um Salvador. Nós, então, recebemos de Lucas uma mensagem de esperança e de amor dentro do nosso contexto, na linguagem que nós compreendemos. Por isso que ele é, entre aqueles que escrevem os evangelhos, o único que se utiliza da palavra Salvador dentro da sua narrativa. Ponto 5 aí, a igreja autêntica. Um parágrafo que diz assim:
A igreja autêntica refletirá o contraste dos versículos 11 e 12. Expressará o poder de 11 e a humildade de 12. Embora refletir no poder do Senhor, os sinais ou símbolo da sua presença não serão a grandeza. O versículo 11 e 12 de Lucas 2 diz assim: é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em uma manjedoura. Então o versículo 11 vai falar do poder daquele que nasceu. O versículo 11 vai falar da autoridade daquele que nasceu. Mas no versículo 12 vai falar da sua humildade, expressada, ou seja, meticulosamente colocada no contexto da própria sociedade pobre que existia ali naquelas terras, né? Jesus Cristo, ele nasceu numa manjedoura, cumprindo-se o propósito de Deus, mas qual foi o argumento? Mais uma vez, Deus utilizando o veículo da vida, a circunstância do momento para fazer cumprir o seu propósito. Diz o texto que Maria e José foram cumprir com o ressaciamento do imperador, chega ali naquela cidade, não encontra local para se hospedar. Não havia pousada para eles. Maria estava grávida, chega o tempo de dar à luz, e o que restou para ela foi um estábulo, um local onde se criava animais. Então, Deus cumpriu ali o seu propósito de ter dado a nós um homem que ia representar a humildade, a simplicidade que Deus exige em mim e em você. Então há um contraste, né? O seu poder, a sua glória, a sua majestade, a sua autoridade, né? Era o rei. Por isso que Herodes, quando manda procurar Jesus Cristo, ele certamente foi em locais errados, porque ele queria encontrá-lo no palácio. Se ia nascer um rei, se tinha nascido um rei, tinha que ser encontrado no palácio. Mas ele não estava no palácio, ele estava numa manjedoura. Prosseguindo. 6. Glória a Deus, paz entre os homens, né? Referência de versículo 14. Neste versículo temos outro contraste. Glória a Deus nas alturas. Outra vez, Lucas mostra a relação íntima entre o presépio e os céus. O que passa despercebido na terra é alvo de atenção dos céus e da adoração dos anjos. Apesar das diferenças profundas, socioeconômicas, políticas, intelectuais ou éticas, a igreja, como corpo de Cristo, distinta de mera instituição, tem experimentado a profunda paz. Então, aqui mais uma vez esse contraste, no versículo 14, vai dizer assim: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Então, esse Senhor, esse Messias, ele tinha glórias no céu, cercado de anjos, um exército celestial servindo, mas agora estava na terra, entre os homens, participando do mesmo alimento, da mesma vestimenta, sofrendo a mesma intempérie da natureza, frio, calor, vento, terremoto, dores, mas diante de Deus no céu poderoso, a Ele toda a glória. A igreja precisa dessas características. A igreja, como corpo de Cristo, ela precisa ter essa humildade. Ela precisa viver esse comportamento e ser a luz desse mundo entre essa sociedade obstinada, que pensa em grandeza, que pensa em coisas enormes. A igreja precisa estar inserida. E quem é a igreja? Somos nós, eu e você. Nós, seres humanos, crentes, que cremos no Senhor Jesus Cristo, precisamos ter essa humildade diante das pessoas, diante da necessidade dos humanos, diante da necessidade daqueles que vivem debaixo da ponte, diante da necessidade da que estão nos presídios, no leito de enfermidade. Então nós precisamos representar agora o que Cristo foi, o que Cristo veio a ser. Amém? Então, nós vamos prosseguindo aqui já para fechar.
Ponto 3 aí, todos se admiraram. Lucas 2, 15 a 19. Os pastores compreenderam que o que ouviram fora uma revelação divina. Correram, mas reconheceram a identidade do menino e começaram a relatar o que havia acontecido no campo. Mais uma vez aqui, o participante desse momento tão especial correram e não deixaram de testemunhar o que havia dito, havia visto e ouvido. Esse é o nosso papel. Então, a gente já fechando aqui esse ponto 6, a natureza da revelação, parte B do ponto 3, quais eram as credenciais espirituais dos pastores para serem testemunhas do maior acontecimento na terra? Para os pastores, esta foi a evidência do Salvador. Maria aguardava todas essas palavras meditando no coração. A evidência é que eles encontraram o menino Jesus envolto numa faixa, em várias faixas, deitado numa manjedoura. O cumprimento da profecia era conforme aquilo que se havia dito pelos anjos celestiais. Então, no ponto 4, os meus olhos já viram a tua salvação. Lucas 2, 21 ao 38. Lucas já nos falou do testemunho dos pastores, pessoas de piedade indeterminada. Isto mostra que a vinda do Salvador pode tocar a vida daqueles que parecem estar longe do caminho da verdade, por ignorância ou qualquer outro motivo. A oração, o cântico de Simeão é comovente. Ele era judeu, mas compreendeu que o menino seria a luz para a revelação dos gentios. Então, nós como igreja, o nosso papel é transmitir essa palavra. A simplicidade da nossa vida vai revelar esse poder de Deus, porque nós precisamos entender e termos essa sensibilidade para podermos vivermos esse verdadeiro evangelho. Jesus Cristo, ele foi perguntado qual era a verdadeira obra aqui na terra. E ele respondeu, João capítulo 6, 29, naquele sermão, ele deu essa resposta para aquele público que estava esperando dele alguma coisa nova, mas que não contradizesse aquilo que eles queriam. Mas qual foi a resposta de Jesus Cristo? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Esta é a obra de Deus que nós temos que fazer. É crer naquele que foi enviado. Jesus Cristo, nosso Senhor. Para isso, Paulo aí completa aí esta palavra em nossas vidas, falando de Romanos, capítulo 12, versículo 2, que vai dizer o quê? Sedes transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis o quê? Qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós precisamos experimentar isso, mas chegarmos nisso, precisamos sermos transformados. Bom, amados, nós terminamos essa aula, essa videoaula. Que Deus possa continuar te abençoando tremendamente. Releia a revista, refaça os estudos, veja o vídeo, compartilhe, ajude a Igreja de Nazareno São Pedro da Aldeia a divulgar esta mensagem. Participe desse processo, participe desse projeto. Deus quer nos abençoar. Mesmo em tempo de pandemia, de confinamento, nós não estamos fechados, nem encerrados, ao ponto de não podermos falar desse amor de Deus. O Messias, ele veio, se cumpriu em nós quando ele nos chamou. Cada um de nós somos testemunha agora desse grande evento. Então, que Deus continue te abençoando. No decorrer ainda dessa semana, será divulgado no grupo da igreja o dia que nós vamos estar fazendo um bate-papo. Eu gostaria de reunir todos os alunos da classe Semeadores da Palavra, convidar a nossa irmã, a professora Cristina, para ela fazer
a sua participação. Acredito que todos estejam com saudade da aula da nossa irmã, é uma bênção. Nesse momento a gente está aí sendo um canal para podermos dar continuidade a esse processo. Mas vamos estar reunidos, conforme a orientação já colocada. Você baixa lá o aplicativo, se você já não tem no seu celular ou no seu computador, Google Meet. Eu vou colocar aqui no finalzinho o nome correto, para que você compreenda, e você procure isso na loja do Google Play. Que você baixe ainda por esses dias até sexta-feira, sendo possível, nós vamos estar enviando para você o link para você entrar e nós vamos nos encontrar. E a gente vai falar, o que aconteceu nessa aula, o que você achou dessa aula, o que você compreendeu dessa aula, tá bom? Vamos estar orando nesse momento, agradecendo ao Papai do Céu, e a gente vai estar encerrando. Deus, nós te louvamos, te agradecemos e te exaltamos por esse dia. Muito obrigado pelo estudo da tua palavra, continua abençoando o teu povo, a tua igreja, ministra a tua graça, o teu poder e entra com a tua providência, porque o Senhor é o nosso Deus, o nosso Salvador. Continua abençoando para a transmissão e que esta mensagem chegue, Pai, ao mais longe dos corações, tão distante que está de ti, mas que se aproxima a partir do momento que dá importância a essa palavra. Assim nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.